E agora eu quero saber de você. Você conhece ou já ouviu falar sobre acolhimento familiar? Esse é um tipo de medida de proteção para crianças em situação de risco, que são acolhidas por famílias temporárias para receberem amor e construir vínculos afetivos. E é sobre isso que vamos conversar primeiramente com Pamela Fernandes, que é a coordenadora do Serviço de Famílias Acolhedoras do Instituto Fazendo História. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada por essa oportunidade. A gente celebra esse entusiasmo com qualquer oportunidade de falar sobre esse trabalho. Realmente é um trabalho lindo, eu conheço já há algum tempo e eu me lembro que quando eu descobri que isso existia e existe, eu celebrei demais, eu senti uma alegria, uma felicidade de saber que existem pessoas que estão voltadas para isso, cuidando dessas crianças e que existem almas tão lindas e iluminadas que conseguem acolher essa criança e depois ter o desprendimento de fazer com que ela siga um caminho. Mas antes de mais nada, vamos entender como surgiu, né? E o que faz hoje o Instituto. Legal. O Instituto Fazendo História, ele foi criado em 2005. Ele nasceu da indignação das fundadoras com a condição que as crianças e adolescentes estavam vivendo nos acolhimentos institucionais. Elas se sensibilizaram muito porque elas perceberam que tanto as crianças quanto os trabalhadores não estavam muito apropriados sobre a história de vida das crianças. E aí elas mobilizaram um grupo de voluntários para resgatar e registrar a história de vida dessas crianças num álbum. E aí surgiu o primeiro programa do Instituto Fazendo História, que é o Fazendo Minha História. Com essa experiência, surgiu a necessidade de desenvolver outras metodologias e outros programas. Todos os programas do Instituto Fazendo História, eles trabalham com direito à história de vida e cuidam de crianças que têm alguma experiência de acolhimento na vida. E já são quantas crianças assistidas até o momento? Olha, no nosso serviço, no Famílias Acolhedoras, até hoje nós acolhemos 118 crianças. A gente teve a oportunidade de transformar 118 histórias. Que coisa linda! Então a criança, ela vai para uma família, que eu imagino que tem que preencher alguns pré-requisitos, né, para conseguir fazer esse acolhimento, e ela vai ficar por um tempo morando com essa família? Isso, é assim, ó, o acolhimento familiar, ele possibilita o cuidado temporário de crianças e adolescentes que foram retirados de suas famílias de origem, por alguma situação de abandono, negligência, maus tratos, e aí o acolhimento acontece na casa de famílias que são selecionadas, preparadas e acompanhadas para oferecer cuidado e segurança no momento mais crítico da vida dessa criança. A política pública do acolhimento familiar, ela é pensada para criança e adolescente, de 0 a 18 anos de idade. Mas o Instituto Fazendo História, ele acolhe apenas a primeira infância, ou seja, a crianças até 6 anos. A gente entende que os primeiros anos de vida são os mais importantes do desenvolvimento do ser humano. E aí, essa fase da primeira infância, ela é conhecida como uma fase muito potente para o crescimento físico, emocional, cognitivo e social dessa criança. Todas as experiências que a criança tem nessa fase, sejam elas boas ou ruins, elas impactam no ser humano do futuro. E aí tem um tempo máximo que essa criança pode ficar com a família. Exatamente. A legislação, o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, ele prevê que o acolhimento, ele dure no máximo 18 meses. Então as famílias acolhedoras precisam ser comprometidas e ter responsabilidade afetiva para ficar com essa criança pelo período que ela precisar. Gente, que coisa linda! Vocês conseguem imaginar quantas histórias surgem a partir disso, né? Que desprendimento maravilhoso também dessa família. Necessariamente essas pessoas têm que ter filhos para esse acolhimento? Não. Ó, quanto aos pré-requisitos, as famílias acolhedoras, elas podem ter as configurações familiares mais diversas possíveis. Precisam ser maiores de 18 anos, não ter antecedentes criminais, não estar em processo ou habilitado para adoção. Para ser uma família acolhedora do Instituto Fazendo História, tem que morar na região central ou nas mediações, tem que ter o consenso, a concordância de todos os membros da família que residem no domicílio, disponibilidade para participar de uma formação inicial e das atividades do serviço.
E com relação aos frutos desse trabalho, o que vocês percebem com relação a esse desenvolvimento familiar, emocional dessas crianças que passam por essas famílias acolhedoras? Muito legal. Você imagina que o encontro da família acolhedora com essas crianças acontece no momento de maior vulnerabilidade, no momento de maior insegurança e incerteza da vida dela. Quando essa criança encontra uma família que tem condições de ouvi-la, de acolher essa criança, isso tem um impacto muito positivo. As crianças na primeira infância, a gente costuma dizer que elas são máquinas de aprender. Então, estar em um ambiente seguro, protetivo, faz com que a criança se desenvolva de maneira saudável e diminua os efeitos ruins dessa separação, né? As crianças no acolhimento familiar, elas recebem estímulo contínuo, cuidado individual, maior convivência comunitária. Esses são os principais benefícios. Fantástico, né, gente? Fantástico. Eu vou dar um recadinho e já volto. E quero convidar depois para a nossa conversa, além da Pamela, estarão com a gente Luana e Daltro. Eles são um casal e são uma família acolhedora para falar um pouquinho dessa experiência para a gente também, tá bom? Tá Até bom, já, querida. papo Obrigada. Agora quero dar as boas-vindas. Tudo bem, Luana? Seja bem-vinda. Daltro também. Antes de mais nada, parabéns, né, pela iniciativa de vocês. Vocês já estão na 4ª experiência acolhendo uma criança. Exatamente. Quer dizer que, além de tudo, é uma situação que a gente quer viver muitas outras vezes, né? Uma vez não foi suficiente. Conta como é que foi isso, como é que surgiu essa ideia e como é que vocês vivenciam isso. Então, a gente sempre foi envolvido em projetos sociais e temos 2 filhos e queríamos que eles participassem mais ativamente de alguma ação social, e aí a gente procurando, encontramos o apadrinhamento afetivo, fomos pesquisar e aí descobrimos que existia família acolhedora que a gente nunca tinha ouvido. Tá. E aí fomos pesquisar e chegamos no Instituto Fazendo História. Eu li aquilo e falei assim, nossa, eu acho que a gente daria conta disso. Aí conversei com o Daltro, né, porque é um projeto familiar. Sim. A gente precisa que todo mundo esteja envolvido. Todo mundo tem que concordar, como a Pamela falou, né? Sim. Aí contamos para os nossos filhos. Que idade eles tinham? Eles tinham 14 para 15, 10 para 11, tá. né? 4 anos, a gente está falando de 4 anos atrás. E aí fomos para a primeira palestra. E fez muito sentido para a gente falou assim, acho que a gente dá conta, né? E o nosso combinado vamos seguindo e conversando com os nossos filhos, e se a gente perceber que vai dando conta, vai ficando. E foi dando certo, né? E a gente tem um combinado que o Daltro pode contar. Apesar das inseguranças iniciais, mas o combinado é que se a qualquer momento houver alguma questão familiar, algum desconforto, a gente revê e pausa para que não atrapalhe na dinâmica familiar. Não pode atrapalhar uma família, né, inteira. Claro. Mas os temores iniciais caíram por terra. Caíram por terra. Eles são super parceiros. Eles se encantam até hoje. Acabam virando mais um irmão ali na família. A gente diz que não tem essa configuração, porque a gente tem que deixar bem claro, inclusive para a criança, que não somos os pais, não são os irmãos, eles estão temporariamente com a gente. Mas é um sentimento de família, de estar ali, porque essa criança convive com a gente e a gente tem tido experiências de acolhimentos longos, então por muito tempo. Então fica fazendo parte ali da nossa família, mas a gente sabe que é temporário. Isso é uma coisa que está dado. A gente fala que a única coisa que a gente sabe de um acolhimento familiar é que a criança vai embora. Tá. E tem que se preparar para isso também, né? Porque imagina como é que fica o coração depois que aquela constelação aconteceu, né? Porque entra um novo membro, aquela constelação vai mudar. Depois que está tudo adaptado, que as coisas estão funcionando, aquela estrelinha vai seguir um novo rumo. Até me arrepia falar sobre isso. Como é que é esse momento, assim? O que é para vocês viver essa separação? É o momento mais difícil ou é o momento que dá aquela sensação de cumprimos mais uma missão? Os dois juntos. É antagônico o sentimento, né? A gente fica feliz que a gente entende que é o momento da criança e a gente trabalhou para isso, para que ela encontre o caminho dela, seja voltando para a família de origem ou indo para adoção. Mas é lógico que a gente sofre, porque a gente se apaixona por essa criança, e esse também é um dos benefícios do acolhimento familiar, que ela tenha uma convivência com a família e que ela entenda que ela pode ser amada, que ela tem direito de ser amada, e ela também se vincular com a gente. Então a gente ama de paixão, a gente diz que quando eles vão embora a gente morre, chora muito. Fica um luto. É um luto. É um luto. É um luto. É um luto. Tanto é que a gente precisa de um tempo para a gente se reorganizar, colocar
a emoção no eixo de novo, para depois dar conta de outro acolhimento. Então são 4 crianças em 4 anos que vocês acolheram até então, é isso? Na verdade são 3 crianças, é que uma delas acabou voltando. Então foram 3 crianças em 4 acolhimentos. A gente fez 2 acolhimentos com a mesma criança. Ela foi, ficou com a gente, foi embora, depois voltou de novo. Voltou, olha aí, configurou um acolhimento duplo nessa situação, porque a gente estava no segundo acolhimento e quando ela retorna, fica com a gente durante 6 meses com 2 crianças. Ah, entendi. Agora, o que define, Pamela, o tempo que essa criança vai ficar com uma família? É a disponibilidade da família ou é essa reintrodução à realidade da criança, à família dessa criança? O que pode definir esse tempo, esse período? É assim, durante todo o período que a criança está acolhida, a criança e a família de origem dela é acompanhada pela equipe do nosso serviço. Essa equipe é composta por uma psicóloga e uma assistente social. Essa dupla técnica vai junto com a família de origem entendendo os motivos que levaram ao acolhimento e o que é necessário para a superação desses motivos para que a criança possa retornar. Então, essa família ela passa a ser acompanhada pelo nosso serviço e por outros equipamentos da saúde, da educação, da assistência social. Se por algum motivo essa família não consegue se organizar e também não tem ninguém da família extensa que pode receber essa criança é encaminhada para adoção. Aí começa um trabalho muito delicado, tanto por parte do serviço quanto da família acolhedora, que é ajudar essa criança a fazer uma despedida cuidada da família de origem dela, acolher o luto que essa criança vai passar e preparar ela para uma colocação em família substituta, preparar ela para adoção. Vocês percebem que é difícil para as crianças também, essa separação? É difícil, mas as crianças dão conta, né? Então, desde que elas chegam na nossa casa, a gente está contando para elas que é uma situação transitória, que elas estão ali sendo cuidadas pela gente por um tempo, enquanto a família de origem está se reorganizando. Então, que a gente não sabe bem o que vai acontecer. Sempre com muita verdade. Com muita verdade. Inclusive, se é um recém-nascido, a gente tem esse diálogo, né? Não é o nosso perfil de acolhimento, mas a gente sabe que é uma instrução do Instituto que a gente seja sempre claro. E as crianças vão dando conta, claro, elas vão sofrer. A gente tem até um exemplo, né, que uma delas que a gente acolheu, 3 anos, ela na creche, eu ia sempre buscá-la, então as outras crianças me viam e falavam assim, a Lu, sua mamãe, e ela falou, 3 anos. Ela falou, não, a Lu não é minha mãe, a Lu é minha família acolhedora. Gente. Então imagina, a gente tem que acreditar que as crianças sabem o que está acontecendo se a gente falar a verdade. E aí, na hora de ir embora, lógico, elas estão ali vinculadas, nos amando, somos a referência delas, mas tem um tempo também da gente fazer essa transição, né? E existe uma coisa mágica, que quando aparece a figura da família, pai, mãe, como for a configuração, e existe a nomeação, onde chega o momento deles dizerem para a criança que querem ser pai ou mãe, e essa palavra mágica é dita, parece que vira uma chave, assim, que ela se reorganiza de uma maneira que a gente começa a entender, é natural para ela vai se despedir da gente e está pronta para a partida. Que apesar bacana. de tudo isso. E depois, como é que funciona isso? Vocês podem continuar tendo contato com essa criança, acompanhar o desenvolvimento dela com a família de origem ou com outra família que ela eventualmente pode ter ido, ou precisa realmente quebrar esse vínculo? Aí vai depender da família dela, para onde ela vai, e eles vão decidir, né? Esse é um dos temores grandes que a gente tem como família acolhedora. A gente acolhe um tempão e é lógico que a gente quer fazer parte da vida dessa criança, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a família que ela vai, seja a família de origem ou a adotiva, que vai decidir se vai manter esse vínculo ou não. É trabalhado que é importante que se mantenha vínculos, porque vínculos são positivos, né? Sempre. Quer dizer, são mais pessoas, rede de afeto que a gente mais fala. pessoas amorosas que se dispuseram a ficar tanto tempo, claro. Então, a gente tenta colocar isso, o serviço vai trabalhando, as famílias têm que ter essa consciência, mas daí depende. A gente tem tido sorte de ter mantido os contatos com as crianças, né? Isso. Inclusive a primeira, somos padrinhos. Somos padrinhos, dela. Sim, fomos que convidados. Demais. A gente sabe que nessa a gente vai estar na vida dela pro resto da vida, né? Ai, parabéns, que coisa linda. Então existe um perfil de acolhimento, a família pode escolher a faixa etária que tem mais aptidão para cuidar, exatamente. Por exemplo, eu só quero cuidar de bebês, ou só quero de 3 a 5 anos. Como é que funciona isso? Exatamente. As famílias acolhedoras, elas passam por um processo de qualificação.
elas passam por um processo de preparação antes de uma criança chegar. E uma das etapas desse processo é identificar o perfil do qual ela tem mais habilidade, mais recurso para prestar o cuidado e identificando outras questões, a estrutura da casa, né, a rotina da família, tudo isso compõe a organização desse perfil. Então, a Lu e o Dalton, eles têm perfil para acolher crianças um pouco mais velhas, né, um pouco maiores. Lembrando que essa faixa de até 6 anos de idade, tem família que tem disponibilidade de cuidar de bebês recém-nascidos, até 1 ano e meio. Então, tudo isso é conversado também com a família. Fantástico. E pode acontecer depois dessa família querer adotar essa criança? Isso é uma possibilidade ou é vetado pelo programa? Ai, muito legal essa pergunta. A gente costuma dizer que o acolhimento familiar, ele não é um fura-fila da adoção. As famílias acolhedoras, elas se comprometem com cuidado temporário. Né? As famílias, elas realizam um trabalho voluntário social, com começo, meio e fim. A adoção é um processo para parentalidade, é uma via para se tornar pai e mãe. A adoção, sim, é para sempre, é irrevogável. Na família acolhedora, eles recebem a expedição de uma guarda, que é expedida pela Vara da Infância e Juventude, que é por tempo indeterminado, que é pelo tempo que a criança precisar. Na adoção, essa criança se torna filho ou filha desses pretendentes, com todos os direitos e deveres e aí para o resto da vida. São coisas bem distintas. Famílias acolhedoras não podem adotar. Entendi. Agora me explica uma coisa, Luana, você é uma doula de adoção. O que é ser uma doula de adoção? A doula de adoção é um profissional que dá apoio a quem está pensando em adotar, tanto burocrático como emocional, nas fases que tem. Então, eu consigo trabalhar com essas pessoas o que é a adoção, as motivações, o que ele precisa fazer de prático mesmo, que vara procurar. Antes mesmo dessa criança chegar. Antes dessa criança chegar. Então, a gente vai pensando que perfil que se encaixaria, o que te motiva a ser, para estar bem elaborado, porque a gente sabe que é um projeto, como ela falou, para a vida inteira de parentalidade. Sim. Quando essa criança está chegando, que é um momento muito desafiador, né? Quando a gente fala que o telefone toca, então essa família tem que estar estruturada, se preparando, e que é o puerpério da adoção, que a gente reconhece que existe quando a criança chega e que é aquela coisa que a realidade se concretiza, né? E você está nesse momento eu também amparando estou nesse as famílias. momento, que é muito importante. E é interessante contar que eu chego em doula de adoção como uma consequência de ser família acolhedora. Quer dizer, o projeto de família acolhedora mudou a minha vida profissional. Eu estava numa fase de transição de querendo carreira. fazer alguma coisa, que eu tenho uma amiga que fala que não é transição, é uma expansão, porque a gente expande, né? A gente não perde nunca o que a gente já abre os horizontes, né? Abre os caminhos, é verdade. E aí, como família acolhedora, eu sempre gostei de estudar, e a adoção é um dos caminhos que a criança segue. Nem sempre ela vai para a adoção quando ela está acolhida. E aí eu descobri que existia a doula de adoção. Aqui no Brasil a gente tem um instituto, o único instituto que certifica as crianças, e aí eu estou nessa profissão. Então, a doula de adoção é uma profissão que entrou na sua vida depois que você se transformou em uma mãe acolhedora, uma família acolhedora. É transformador ser família acolhedora. E a gente vê isso em vários aspectos, profissionais, emocionais. Ninguém começa a ser uma família acolhedora e continua sendo a mesma pessoa, né? Inclusive na nossa família, a gente vê que os ganhos para os nossos filhos são imensos, né? A gente acredita muito que eles são pessoas mais vinculadas com o mundo, estão entendendo o que está acontecendo, porque tem uma realidade de vida ali social diferente, né? E eles convivem com isso, eles entendem isso, né? Então, transforma a família inteira. E ensinar desde cedo que fazer o bem é para a vida toda, né? Muda o olhar. Nunca é cedo para começar e nunca é tarde também, né? Muda o olhar. Esse programa faz a gente voltar a ter fé na humanidade, né? Tudo que a gente vê por aí é transformador. Realmente, um projeto maravilhoso, viu? Eu tenho que aplaudir em pé. São encontros muito lindos, sempre, né? Sempre. A gente sempre pensa que a família acolhedora é sempre o número da criança. São encontros muito bonitos e essa família é ponte para um outro encontro ou um reencontro mais incrível ainda, né? Acho que é isso que motiva as famílias a continuarem. Parabéns a quem teve a ideia, parabéns a todos vocês que mantêm esse projeto super vivo e vocês também, que eu imagino quantas famílias estão se inspirando neste momento, assistindo ao
o testemunho de vocês, a entrevista de vocês aqui no Mulheres. Então é só gratidão, viu, por isso. Parabéns. Muito obrigada, coisa linda. Então vocês recomendam mesmo. Sim. E vão continuar sendo famílias acolhedoras, sem dúvida. Com certeza. Por muitos anos. E a gente quer angariar mais pessoas que vão conhecer. Esse é o nosso maior desafio, né? Fazer a divulgação dessa política pública e mobilizar outras famílias, assim como essas que estão assistindo a gente em casa, a conhecer o nosso trabalho e se tornarem uma família acolhedora também. Então já vamos deixar aqui o @ do Instituto para vocês fazerem contato, tá bom? E conhecer mais desse trabalho absolutamente encantador e divino. @ Instituto Fazendo História. @ Instituto Fazendo História. Quero agradecer também a Luana, né? A Luana que é doula de adoção. Luana, deixa eu ver o sobrenome dela ali, um pouquinho. Casella, é isso? Exato. Você faz contato através do @lua_casella, Casella com 2 L's, tá? E o Daltro Mendonça, né? Que você faz contato também, que ele é arquiteto. Quer deixar o seu @ também? Ah, pois não, @daltromendonca1. Muito bom. Instituto Fazendo História, quero agradecer Pamela Fernandes, que é a coordenadora do Serviço de Famílias Acolhedoras no Instituto Fazendo História. Obrigada, viu? Eu que agradeço, viu? Prazer. Deixar as pessoas buscarem a gente nas redes sociais, a gente está com uma campanha, tem outras formas de ajudar o Instituto também nos outros programas. Tá certo. E obrigada também a vocês, viu, gente? Parabéns, que coisa linda esse projeto. Espetacular.